Sim, meus amores, Sim, meus amores, essa é uma viagem no tempo, direto para o ano de 1986. Então já separa sua pipoquinha, senta aí aconchegado onde quer que você esteja e prepare-se. Vem comigo. O ano é 1986. No cenário político do Brasil, o plano econômico chamado Plano Cruzado acabava de ser estabelecido, congelando os preços de tudo. A moeda brasileira passou a se chamar Cruzado, que equivalia a 1.000 cruzeiros. A 8ª Conferência Nacional de Saúde criou o SUS naquele ano. O segundo satélite de comunicações brasileiro, o Brasilsat A2, foi lançado por um foguete europeu, o Ariane 3, na base de lançamentos de Kourou, na Guiana Francesa. O Fusca, sim, o tão querido Fusca, deixava de ser produzido após 30 anos de comercialização e 23 de liderança no mercado brasileiro. Foram realizadas eleições gerais para governadores, senadores, deputados federais e estaduais depois de um longo período de ditadura. Mais tarde, uma greve geral contra o Plano Cruzado de José Sarney tomou conta do país inteiro. Fora do Brasil, aconteceu o acidente da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, que fazia parte da hoje extinta União Soviética. Um defeito nos tanques de combustíveis causou a explosão do ônibus espacial Challenger, 73 segundos após a decolagem, matando os 7 tripulantes, inclusive a professora Christina McAuliffe, a primeira civil a participar de um voo espacial. A Guerra Fria estava em um de seus auges, e o cometa Halley passava nos céus. Na música, o cenário era absolutamente enlouquecedor. Os discos The Queen's Dead, dos Smiths, True Blood, da Madonna, Standing on the Beach, do The Cure, True Colors, da Cyndi Lauper, Tinderbox, da Silks and the Benchies, estavam sendo lançados ao redor do mundo. No Brasil, Cabeça de Dinossauro dos Titãs, Selvagem, dos Paralamas do Sucesso, 2 da Legião Urbana, Vivendo e Não Aprendendo, do Ira, Capital Inicial, do Capital Inicial, Rádio Pirata, o disco ao vivo do RPM, estava sendo lançado e seria o disco de rock mais vendido de toda a história até, nos anos 90, os Mamonas Assassinas superarem esse recorde. No cinema, muitos clássicos nasceram, tipo A Cor Púrpura, Top Gun, Curtindo a Vida Doidado, Karate Kid 2, Aliens, O Resgate, O Labirinto, O Incrível Robô, Conta Comigo, do monstríssimo Stephen King, Stallone Cobra, Howard o Pato, As Novas Aventuras da Turma da Mônica, A Ópera do Malandro e Um Pistoleiro Chamado Papaco. Sim, todos nesse ano. Porra! Tudo isso? Amores de um Pistoleiro. Amores de um Pistoleiro? Então ele mudou de nome, não? Porque não era, eu vi na Wikipedia como Um Pistoleiro Chamado Papaco. Na verdade são os dois. Tem 2 nomes? Tem a Papaco. É Papaco. Sim, Papaco. É esse nome que eu vou dar nesse vídeo. Ainda bem. Na TV brasileira, Rock Santeiro estava terminando em 22 de fevereiro. Dia 28 de junho, o infantil Balão Mágico sai do ar da TV Globo. No dia 30 de junho, iniciava o programa Show da Xuxa, enquanto estreava a novela Selva de Pedra. E no dia 9 de abril de 86, foi lançado o primeiro CD produzido no Brasil. Na literatura, o maravilhoso livro Blackout, de Marcelo Rubens Paiva, foi lançado. Forrest Gump foi lançado nesse ano e It, a Coisa, de Stephen King, também foi lançado nesse ano. Agora que estamos mais situados e já sabemos o que acontecia mais ou menos ali naquele ano, lógico, foi um resumo bem breve, só para situar a gente mesmo do que acontecia naquele ano e do que estava em voga naquela época. Eram umas coisas bem caretas, né, na verdade. Poucas coisas estavam realmente revolucionando o mundo naquele momento. Poucas coisas assim, dentro do fenômeno pop, né? Eu digo, na música, as revoluções foram mais relevantes naquela época, porque no resto era tudo meio careta. E no cinema também, alguma coisa. Mas dentro dos quadrinhos, a história foi muito diferente. O ano foi um divisor de águas nessa mídia e mudou totalmente o mercado e a forma de se escrever uma HQ. Até então, os quadrinhos eram considerados por muitos como coisa de criança. Mas graças ao lançamento de algumas edições, isso mudou completamente. Lógico que essa mudança não foi assim tão rápida. Levou décadas e décadas e décadas até culminar no ápice de 1986. A gente vai contar um pouquinho da estrada até 1986 e um pouco do que aquele ano mudou no mercado, as consequências de 1986. Sempre lembrando que muitas das edições citadas nesse vídeo estão disponíveis na Caverna do Rei.
E se não estão disponíveis agora, elas acabam sendo relançadas. E não importa a época em que você estiver vendo esse vídeo, algumas dessas edições estarão disponíveis na Taverna do Rei, pois são edições eternas, edições clássicas que sempre acabam retornando para o mercado, então elas estarão sempre disponíveis aqui na loja da Taverna do Rei, nesse endereço aqui embaixo, na Gentil de Moura 250, e no site da Taverna do Rei. E se você gostou tá gostando desse tipo de programa, com bastante informação, assine esse canal, dá um like já de cara, porque vai valer muito a pena, e divulga, espalha a palavra, joga para os amiguinhos e para as amiguinhas, porque daqui para frente a gente vai fazer muitos programas nesse formato, informativos pra caramba, e cheio de produtos que você consegue aqui na Taverna do Rei. Vem com o papai de novo, vem! Para se ter uma boa base e começar a compreender o que foi 1986 para a nona arte, é preciso conhecer alguns dados. No início da década de 50, os quadrinhos de horror, crime e outros temas um pouco mais pesados eram duramente criticados pela imprensa, pelos educadores e por grupos de pais e até de psiquiatras. Um dos argumentos é que o número crescente de jovens envolvidos em crimes se dariam por conta da influência dos quadrinhos, sim, senhoras e senhores, das histórias em quadrinhos, e de outras formas de arte, assim como o rock and roll. Por coincidência ou não, tudo isso era associado ao comunismo. Olha só, certas coisas parece que nunca mudam. No meio de toda essa treta ideológica, um psiquiatra chamado Dr. Frederick Wertham escreveu A Sedução do Inocente. No livro, o tal autor insinuava que quadrinhos induziam os jovens a roubar, a serem violentos, a usarem drogas e até mudarem sua orientação sexual. Além de insinuar uma relação homossexual entre Batman e Robin, dizia que a Mulher Maravilha não era um bom exemplo para as garotas, pois seria um símbolo de lesbianismo. Por ser escrito de maneira muito simplória, o livro foi muito bem aceito nas camadas mais populares dos Estados Unidos, e as pessoas começaram a queimar quadrinhos nas ruas. Olha só, minha gente, queimar quadrinhos nas ruas, porque seria uma má influência para os jovens. Consequentemente, por conta da pressão dessas pessoas, as vendas de quadrinhos começaram a cair e as editoras criaram uma espécie de Liga da Justiça do mundo real, a Comic Magazine Association of America, a Associação dos Gibis dos Gringos, é isso que quer dizer, criando assim o Comics Code Authority. Na verdade, isso foi uma espécie de vamos ter que fazer o que eles querem, senão ferrou. Então, a partir daí, as histórias, que já não tinham roteiros absurdos, começaram a ficar mais infantiloides do que o habitual. O Batman ficou mais engraçadão, tanto que influenciou a série da década seguinte. O Superman virou um ícone de American Dream e nunca mais se desvencilhou dessa imagem de escoteiro, e coisas do tipo. O tempo foi passando e nos anos 60 o tal selo foi perdendo peso, muito porque o pessoal que reclamava dos quadrinhos sequer consumia essa mídia, e a censura ainda existia, mas era mais branda. Os quadrinhos underground foram ganhando muito mais espaço e a criação do Quarteto Fantástico pesou bastante nessa mudança, já que crises existenciais, problemas financeiros e brigas de família eram muito presentes nessas histórias. Para você ter uma ideia, já na década seguinte, em 1971, o Departamento de Saúde encomendou uma história para Stan Lee, que falasse sobre a prevenção de drogas, e o Comic Code negou e censurou a publicação, apenas pela existência da palavra droga nessa edição. O velho Stan publicou mesmo assim e foi um sucesso. A história tá nessa HQ aqui, ó, do Miranha, Amazing Spider-Man 96 a 98. No decorrer dos anos 70, o jogo foi virando e a mudança foi inevitável. Escritores e desenhistas vindo de camadas mais baixas na hierarquia social traziam suas experiências das ruas e as colocavam no papel. Foi assim com o clássico do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, escrito por Danny O'Neill e desenhado por Neil Adams, onde haviam críticas totalmente pertinentes à sociedade norte-americana da época, onde, entre outras coisas, citavam a Guerra do Vietnã e o abuso de drogas. Como já dito, as temáticas mais adultas eram muito mais comuns na editora Marvel do que nas outras. E nessa época não foi diferente. A morte de Gwen Stacy foi um baque para os seus fãs e o próprio Capitão América deixou o seu manto por vergonha de tantos escândalos políticos. Dito tudo isso, agora que a gente já conhece um pouco do que aconteceu na base dos quadrinhos para chegar até 1986, chegou a hora de falar do nosso patrocinador, sim. Essa camiseta aqui que você está vendo é da Outsider, brincadeira, não tem nenhum patrocinador. Aqui é só a Taverna do Rei mesmo. Então, nos anos 80, a chegada de um escritor começava a balançar as estruturas do mercado. Ele abordava violência, criminalidade e até o uso de drogas em suas histórias. Com influência no ar e que iam de Will Eisner até mangás, o cara era muito diferenciado e se chamava Frank Miller. Enquanto isso, a lendária, icônica e revolucionária Karen Berger
levou alguns escritores ingleses para os Estados Unidos como uma tentativa de revitalizar alguns personagens menores da editora, e assim nasceu o que foi chamado de A Invasão Britânica na DC Comics. O primeiro a ser contratado foi um cara chamado Alan Moore. Moore ficou responsável pelo Monstro do Pântano, e seus planos eram criar histórias de terror com o personagem. E ele se perguntou, o que realmente me dá medo? Fantasmas, lobisomens seriam respostas bem óbvias, então ele criou um ser sem lugar no mundo, sempre procurando onde se encaixar, e logo também criou John Constantine, um personagem que fez o Monstro do Pântano sair do seu cantinho e viajar pelos Estados Unidos, resolvendo diversos problemas espirituais das pessoas, mas sempre com um cunho social muito grande. Art Spiegelman era um cara mega traumatizado, por conta de diversos acontecimentos, tipo internação no manicômio, seus pais terem sido prisioneiros em campo de concentração durante a Segunda Guerra, a morte de seu irmão mais velho e o suicídio de sua mãe. Mesmo com tudo isso jogando contra, ele criou a revista Hall, e com base em suas experiências, escreveu um quadrinho que ganhou um prêmio de jornalismo, o Pulitzer. Esse quadrinho se chama Maus, que é como os alemães chamavam os judeus na época, traduzindo, ratos. Esses três caras foram essenciais para a Revolução de 1986, porque eles contavam histórias diferentes para uma mídia que estava enlatada. Tava todo mundo sempre naquela mesma, todo mundo encaixotadinho ali, e eles simplesmente rasgaram aquela caixa, deixaram tudo sair e falaram assim, ó, vamos fazer o seguinte, vamos colocar outras coisas aqui dentro. O Cavaleiro das Trevas, Watchmen e Maus são obras extremamente aclamadas até os dias de hoje e com toda razão. Em algum momento você vai encontrar essas obras aqui à venda na Taverna do Rei. Se não está à venda agora, aguarde um pouquinho que logo chega. Elas estão sempre no ar por aqui. Em Cavaleiro das Trevas, vemos um Batman mais velho e voltando da aposentadoria, com uma personalidade de extremos, às vezes anarquista, às vezes fascista, o que traz uma profundidade fora do comum ao personagem. Além da narrativa totalmente inovadora para a época, o traço de Miller totalmente fora dos padrões dos quadrinhos, mainstream, diga-se de passagem, aliado à arte final de Klaus Janson e às cores de Len Varley, merecem muito destaque. Só que antes disso, Miller praticamente ressuscitou o Demolidor, que teria a revista cancelada e a jogaram nas mãos dele sem muita fé, que com suas artimanhas e criatividade elevou o personagem a outros patamares e criou um de seus maiores clássicos, A Queda de Murdoch. O Cavaleiro das Trevas abriu as portas para esse tipo de quadrinho, onde um herói tem pensamentos, digamos, ambíguos, mas foi Watchman quem jogou essa ideia no mundo como uma fonte jorrando água. Também é importante mencionar que Moore já havia feito um trabalho com essa temática em Miracle Man. Personagens que não estão enquadrados nos extremos da moral humana foram desenvolvidos com maestria para essa obra. Isso, Watchmen. O roteiro de Moore e a arte de Dave Gibbons se completam e entregam o que foi considerada uma das 100 maiores obras da língua inglesa, o único quadrinho da lista, segundo a revista Time. Já em Maus, Art Spiegelman nos dá um soco no estômago ao nos depararmos com o que está dentro daquela obra. O artista descreve, com personagens antropomórficos, as dificuldades de sua convivência com o pai, um homem que escapou dos campos de concentração da Segunda Guerra e tem sérios problemas, talvez decorrentes disso. O quadrinho emociona, faz chorar e principalmente refletir. A categoria na qual foi o vencedor no Pulitzer foi criada especialmente para premiá-lo. A mudança nessa forma de compor o quadrinho não mudou só a forma de compor um quadrinho, mudou também a forma de comercializar esses itens, já que eles não eram edições comuns e ordinárias, eles eram vendidos como edições especiais, uma forma de atingir outro público que marginalizava os quadrinhos, sabe? Outro público começou a ler quadrinhos a partir desse momento. Claro que a influência de certas obras não foi apenas positivas, pois como ficaram muito populares e eram extremamente acessíveis, muita gente interpretava personagens de maneiras totalmente diferentes da intenção do autor. E a consequência veio nos anos 90, com quadrinhos da editora Image, geralmente cheios de tiro, porrada e bomba, personagens enormes e cheios de suco, o suco. This motherfucker looking like he just came out of the same machine Captain America came out of. Mulheres hipersexualizadas e roteiros com pouquíssimo conteúdo de qualidade. Se vocês querem um programa sobre os anos 90, tudo bem, peçam aqui embaixo nos comentários que a gente pega, dá uma de chavada nas mídias dessa época e vê o que aconteceu nessa época que foi conhecido como a década perdida dos quadrinhos. Dentro dos quadrinhos mais mainstream, temos o que aconteceu com a DC Comics, que teve a primeira mega saga realmente revolucionária saindo nesse ano, a Crise nas Infinitas Terras. A DC simplesmente rebootou seu universo todinho e transformou tudo que tinha acontecido no passado em absolutamente nada.
Tudo foi iniciado do zero e de maneira totalmente coerente. E você quer saber como? Não vou te falar, você vai ter que comprar essa edição. Com histórias demais a serem lembradas, atitudes de personagens que eram totalmente incoerentes com o que haviam sido feito no passado, situações esquecidas, tudo isso fazia com que a quebra de lógica se tornasse um padrão. Logo, o reboot foi extremamente necessário. E desde então, virou praxe. Tanto na Marvel como na DC, existem mega sagas em absolutamente todos os anos. Novas editoras independentes surgiram no mercado norte-americano nesse ano, inclusive nomes como Dark Horse e Malibu Comics, que seria comprada pela Marvel em novembro de 94. A Dark Horse nascia com uma proposta totalmente diferente, com a garantia de liberdade criativa dos autores e o retorno de seus direitos autorais, coisas que as editoras mainstream da época não faziam. Frank Miller, Mike Mignola, Paul Chadwick, John Byrne e outros puderam finalmente ter o que lhes pertencia por direito. Ah, e outra curiosidade, foi nesse ano que nasceu a fonte Comic Sans. Nesse ano também não foi só notícia boa. A editora Marvel cancelou seu selo adulto, a Epic Illustrated, que era tido como a Vertigo pré-Vertigo, só que da Marvel, né? Na Epic eram publicados títulos como Marada, a Mulher-Lobo, Metamorphoses Odyssey, onde o roteirista Jim Starlin apresentou o personagem Dreadstar, entre muitas outras coisas. Mas não foi só essa coisa ruim que aconteceu nesse ano na Marvel, né? Os X-Men estavam bombando em um de seus auges e nesse ano foi lançado a mega saga Massacre de Mutantes, o primeiro crossover dos mutantes, onde havia um tom dark em toda a história. Apocalipse, um dos vilões mais icônicos dos X-Men, foi criado nesse ano também em X-Factor Volume 5, e hoje é um personagem fundamental para a história. Com o reboot da DC, muitos personagens tiveram suas origens recontadas naquele ano, e uma das origens mais famosas foi a do Superman de John Byrne. A sua origem para o Homem de Aço é tão perfeita que os fãs a consideram definitiva. Não havia mais as infantilidades de antes, como o Krypto, que é o super cachorro, a Zona Fantasma, a cidade engarrafada de Kandor e a Supergirl passaram a não existir mais. Consequências, né? Como uma forma de despedida do Homem de Aço, e também uma homenagem, foi encomendada a Alan Moore uma história do herói. E assim surgiu O que Aconteceu ao Homem do Amanhã, renomeada posteriormente como O que Aconteceu ao Homem de Aço, onde é dado um fim digno àqueles personagens tão carismáticos do cânone do Superman que não apareceriam mais nas histórias. Por uma grande ironia, o cara que causou toda essa adultização nos quadrinhos foi o responsável por terminar de forma singela uma das coisas mais infantis que ainda existiam nos quadrinhos da época. Lógico que aproveitando o que estava acontecendo em Cavaleiro das Trevas, e como os personagens haviam sido rebootados, o Batman voltou com um pouquinho da personalidade de Cavaleiro das Trevas, criando assim uma certa rivalidade com o Superman. Antes os dois eram super amigos e agora eles eram apenas companheiros de trabalho, vamos dizer assim. Mais um fato interessante que aconteceu nesse ano foi que o Sr. Gardner Fox veio a falecer. Mas quem é o Sr. Fox? O Sr. Gardner Fox foi um roteirista de quadrinhos da Era de Ouro, sim, da Era de Ouro, lá atrás, onde a primeira história com esse conceito de multiverso foi apresentada. E se tratava de uma história do Flash. Foi o seguinte, ele ficou sabendo de uma teoria apresentada em 1957 por Hugh Everett III, conhecida como Interpretação ou Teoria dos Muitos Mundos, e se baseou na mesma teoria para escrever uma história onde o Flash, Barry Allen, se encontrava com Jay Garrick nessa mesma história, né? Jay Garrick, também conhecido como Joel Ciclone, ou, para os mais íntimos brasileiros aqui, Joel Ciclone. E de maneira bem simbólica, no ano em que a DC deu fim a esse conceito de multiverso, com Crise nas Infinitas Terras, o seu criador também teve o seu fim. Joel Ciclone é amigo do Tony Tornado. Ai, não. Certeza que é. Ai, não. Como é que eu vou mandar agora, velho, pra diante isso aqui? Eu falei muito o que aconteceu lá na Gringolândia, né? Lá onde essas histórias foram criadas e tal, mas não falei muito do Brasil. Pois é, aqui no Brasil, a editora Abril estava bombando e publicando tudo que saía pela Marvel/DC. Só que havia um atraso enorme entre as edições, né? A qualidade era meio duvidosa, analisando hoje, obviamente. Mas como não havia como comparar com as edições originais, o padrão era aquele mesmo e estava ótimo. Naquele ano tivemos Superman e Homem-Aranha, Os Novos Titãs Volume 1, Super Powers Volume 1,
e a icônica Super Aventuras Marvel volume 45, com Dias de um Futuro Esquecido. A série Guerras Secretas também saiu nesse ano, a série que a Abril picotou todinha para não comprometer as histórias que estavam rolando na época, né? Porque tinha personagem com uniforme diferente, tinha personagem que os brasileiros sequer conheciam e eles foram picotando ali do jeito que dava para não comprometer a leitura. Foi nesse ano também que o contrato da editora Abril e da Maurício de Souza Produções acabou. Não sei se foi quebrado ou simplesmente acabou mesmo, deve ter acabado. E o Maurício de Souza pulou para a editora Globo, passando a publicar todas as edições da Turma da Mônica pela editora Globo. Resumindo, 1986 provou que as histórias em quadrinhos não precisavam ser simplórias e infantis. Elas podiam ter temas muito mais complexos, filosóficos, humanos e poderiam até emocionar a gente, fazendo rir bastante. Ou chorar também. E por que não fazer pensar, não é verdade? Mas aí, mais uma vez, você tá gostando desse vídeo? Aproveita, deixa o seu like aí. Se não assinou o canal, tá perdendo tempo, bebê. Assina esse canal aí, espalha a palavra, joga pros amiguinhos. A gente também pode conversar através desse canal. Comenta aqui embaixo, faz a pergunta que você quiser, que na medida do possível, se a gente puder responder, a gente responde. Se a gente não souber a resposta, a gente pesquisa e responde também. Tá interessado nesses quadrinhos? Na Taverna do Rei você pode encontrar vários e muitos outros. Tem um catálogo imenso de quadrinhos, mangás, e mais produtos também, tem estatuetas, tem action figures. Cara, na moral, entra no site ou vai na loja e se perca nessas maravilhas. Como consequências de 1986, também existiu um legado imenso de obras fantásticas, como por exemplo Batman Ano 1, que foi escrita também pelo Frank Miller, Os Novos Titãs de George Pérez, que já era uma reinvenção dos Jovens Titãs da época, o Superman de John Byrne, como já falei aqui, a Liguinha, maravilhosa Liguinha da Justiça, tem várias edições aqui na Taverna também, o Esquadrão Suicida, tudo foi consequência disso que aconteceu em 86. As fontes de tudo que foi dito nesse vídeo estão aqui embaixo na descrição e espero que, se vocês quiserem, né, vocês leiam lá, porque tem textos muito maiores. Obviamente que isso aqui foi mais um resumo para ver, né, mas lá os assuntos estão mais de chavadinhos e pronto para vocês degustá-los. Então, vai lá e também tem podcast sobre esse assunto. A gente vai deixar os links aí, espero que vocês aproveitem bastante. E não se esqueçam, querem os quadrinhos? Vem para a Taverna do Rei, tem mais mangá, tem mais um monte de coisa. Aproveita tudo e se esse vídeo foi útil para vocês, deixa o like aí, bebê. Até a próxima, meus amorzinhos.